Esse é o ValenteCast, o podcast de Direito, Educação e Tecnologia, e hoje nós voltamos a falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, dando sequência ao nosso glossário da LGPD, com o 9º episódio sobre agentes de tratamento. E corrigindo, na semana passada eu disse que iríamos para o 10º episódio, mas ainda é o 9º, o 10º será na semana que vem, com a noção, com o conceito de tratamento previsto no inciso 10 da LGPD. Então, vamos um de cada vez, e hoje nós veremos o inciso 9º do artigo 5º da LGPD, que prevê que são agentes de tratamento o controlador e o operador. Nós já vimos nos últimos episódios o controlador, o operador e o encarregado. E de todos os sujeitos referidos na LGPD que participam das relações jurídicas de coleta e das atividades seguintes de tratamento de dados pessoais e outras atividades relacionadas a elas, como nós já vimos até agora, são o titular, o controlador, o operador e o encarregado, e também nós temos e veremos mais para o final do artigo 5º, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que são os principais sujeitos regulados, que participam das atividades reguladas pela Lei Geral de Proteção de Dados. E de uma forma mais restrita, o inciso 9º do artigo 5º da LGPD esclarece que apenas o controlador e o operador são os agentes de tratamento, ou seja, são as pessoas naturais ou jurídicas diretamente envolvidas nas operações de tratamento de dados pessoais. Apesar de esses dois sujeitos serem considerados como agentes de tratamento, nós já vimos também nos episódios passados que as atribuições e responsabilidades do controlador e do operador são diferentes. E aqui eu faço remissão para quem quiser lembrar aos episódios 6 e 7 do nosso glossário da LGPD, mas em resumo, o controlador tem o poder de decisão sobre as operações de tratamento, enquanto o operador executa essas atividades de forma subordinada ao controlador, e de acordo com as normas de serviço e os princípios e regras da LGPD e de outros atos normativos incidentes sobre a sua atividade. Como pontos em comum, os agentes de tratamento na LGPD possuem os seguintes deveres. Primeiro, o dever de transparência sobre a realização do tratamento e de sua identificação para os titulares de dados pessoais, observados os segredos comerciais e industriais. É o que prevê o artigo 5º, inciso 6º da LGPD. Em segundo lugar, eles também devem observar todos os princípios gerais da LGPD e garantir os direitos do titular, de acordo com o artigo 7º, inciso 6º, parágrafo 6º da LGPD. Terceiro, são deveres dos agentes de tratamento a correção, a eliminação, a anonimização ou bloqueio dos dados tratados em uso compartilhado, ou seja, quando eles realizarem o tratamento de dados compartilhados com eles, eles devem realizar essas operações quando informados sobre a operação na origem por parte do responsável pelo compartilhamento, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 18 da LGPD. Quarto lugar, há também ainda o dever de manutenção do registro das operações de tratamento de dados pessoais que os agentes realizarem, especialmente quando a sua base legal for o legítimo interesse. É a previsão do artigo 37. Quinto, a adoção de medidas de segurança técnicas e administrativas aptas à proteção dos dados pessoais, especialmente contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, de acordo com o artigo 46 da LGPD. Sexto, garantia da segurança da informação em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término, de acordo com o artigo 47 da LGPD. Oitavo, a utilização no tratamento dos dados pessoais de sistemas que observem os requisitos de segurança, os padrões de boas práticas e de governança, os princípios gerais previstos na LGPD e as demais normas regulamentares da atividade, conforme o artigo 49.
E nono e último dever comum dos agentes de tratamento, a elaboração de regras de boas práticas e de governança relacionadas ao tratamento dos dados pessoais, de acordo com o artigo 50 da LGPD. Se não cumprirem as normas previstas na LGPD, além de medidas cíveis e eventualmente criminais cabíveis em virtude da prática de ato ilícito ou da ocorrência de dano, os agentes de tratamento de dados também estão sujeitos a sanções administrativas aplicáveis pela ANPD nos termos do artigo 52 da LGPD. Em regra, o controlador é o responsável pelo descumprimento das normas da LGPD e pelos danos causados em virtude desses atos ilícitos, ilegais, praticados de forma contrária às normas da Lei Geral de Proteção de Dados, conforme a previsão do artigo 42 caput e parágrafo 1º, inciso 2º da LGPD. Já o operador pode ser responsabilizado de forma solidária com o controlador quando descumprir os deveres previstos nas normas de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, de acordo com o artigo 42, parágrafo 1º, inciso 1 da LGPD, e ressalvadas aqui, tanto em relação ao controlador quanto ao operador, as excludentes de responsabilidade previstas no artigo 43 da LGPD. Então, como o controlador é quem tem o poder de decisão sobre a realização das atividades de tratamento, em princípio, ele é o responsável pelo descumprimento das normas da LGPD e por eventuais danos causados por incidentes no desempenho das atividades de tratamento de dados. E, excepcionalmente, o operador também pode ser responsabilizado solidariamente com o controlador quando agir de forma contrária à lei ou quando não seguir as instruções lícitas do controlador. Então, por hoje era isso. Voltamos na semana que vem com mais um episódio do Glossário, agora sim o episódio 10 sobre o conceito de tratamento na LGPD, e na segunda-feira teremos mais um episódio do ValenteCast sobre algum tema de direito, educação e tecnologia. Até lá!